sabem que recentemente uma brasileira descobriu a causa do Alzheimer. A produção de uma substância específica feita pelos astrócitos. Ok, ela descobriu e agora já tem um caminho para tentar reverter o quadro ou interromper ou alguma coisa parecida. Mas o que exatamente causa isso, essa situação? Ela chegou à conclusão, os astrócitos são responsáveis por recolher o lixo, ou seja, o resto da atividade celular dos neurônios. Por quê? Porque os neurônios são células altamente especializadas, que consomem uma quantidade inenarrável de energia. Para vocês terem uma ideia, o córtex, não estou falando do cérebro todo, o córtex é menos de 10% da nossa massa e consome 1/4 de todas as calorias. Entenderam isso? Então, os seus músculos, que você malha tanto, não consome tanto quanto o cérebro. Okay? E por conta disso, poucas células consumindo muita energia, imagina uma fornalha queimando lenha. Tá? Então, quanta lenha estamos falando? Uma quantidade enorme. E quando você queima coisas, existem resíduos. Então, por exemplo, o que é envelhecimento celular? É o acúmulo dos chamados radicais livres. Uma série de substâncias vão se acumulando até que a célula perde a função. A cromatina está se dividindo, ela não se divide mais, perde a função, a célula envelheceu. Aí elas morrem, mas quando chega no envelhecimento em geral, elas não se reproduzem mais e você vai decaindo em função. Eu vou contar um segredo. Neurônios não envelhecem. Se você pegar os neurônios saudáveis de uma pessoa de 80 anos, você não vai conseguir identificar a diferença entre o dele e de um de 15. Por quê? Porque os neurônios não acumulam lixo. Porque se eles acumulassem, eles morreriam instantaneamente. Porque é muita coisa. Okay? Então, enquanto uma célula da pele faz churrasco para meia pessoa, o neurônio faz churrasco para 1000 pessoas. Entenderam o que estamos falando? Então, toda vez que ele está agindo, o lixo, ou seja, os restos da atividade celular, são automaticamente desviados para os astrócitos e eliminados para não acumular. Os astrócitos, então, são responsáveis por recolher esse lixo. Se por algum motivo ele ficar sobrecarregado e não puder fazer o trabalho, a célula neuronal vai morrer instantaneamente. Mas dependendo da área, estamos falando de perda cognitiva, perda motora. Então não pode. Qual é o mecanismo de defesa que o cérebro tem? Ele desliga o neurônio. Ele para de funcionar, temporariamente. Ele tem um tempo que ele pode fazer isso, esperando que dê vazão a esse lixo e se recupere. Qual é das células neuronais? Aquelas que estão sempre em atividade. São as células da memória. Porque cada vez que você vive uma experiência sensorial, você está mexendo na sua memória. Entenderam? Então, você sentou, você viu isso, viu aquilo. Amanhã você esqueceu, não é relevante, mas nesse momento, o seu neurônio está mudando em virtude dessas experiências. Então, de todas as células neuronais, a memória é aquela que é mais volátil, mais plástica, que tem maior atividade. Então, se os astrócitos tiverem um problema e não puderem dar vazão a esse lixo celular, você vai interromper o fluxo do quê? Da sua memória recente. Então, interrompe. Porém, existe um limite para isso. Se ele ficar muito tempo sem atividade, lembra que é uma célula altamente plástica, ela perde fluidez e vem a diminuir. Ela vai se contraindo e você vai perdendo função. Por isso que no Alzheimer aparecem aquelas lesões cerebrais. O tecido vai diminuindo, vai encolhendo, vai atrofiando.